Queridos, continuando o tema que nós começamos, é um sonho nosso, um desejo do nosso coração como equipe pastoral, que nós trabalhemos juntos, nós cresçamos juntos, cuidando uns dos outros, cresçamos em cuidado, não é? Afinal de contas, nossa igreja está crescendo, como eu disse na primeira aula, e é a partir do momento que a nossa igreja cresce, nós então percebemos que nós precisamos de nos atendermos uns aos outros, de cuidarmos uns dos outros, porque afinal de contas, conforme nós vamos crescendo, nós não vamos tendo tempo para cuidar de todo mundo, e eu não falo isso como equipe pastoral, mas conforme a nossa vida vai ficando corrida, o tempo diminui, mas as atividades aumentam. E ninguém gosta de ser cuidado, ninguém gosta de ser assistido de maneira superficial, de maneira, deixado meio de lado. A gente gosta de atenção. Nós gostamos de sermos bem cuidados, e para sermos bem cuidados nós demandamos de tempo, nós demandamos de preparo, nós demandamos de atenção, nós demandamos de preparo no sentido de preparar o nosso coração para sermos aconselhados, para sermos cuidados, para cuidar daqueles que estão à nossa volta. E conforme as atividades vão aumentando, nós vamos ficando sem tempo e sem esse cuidado com todo mundo, né? Às vezes cuidamos ali por 5 minutinhos e 5 minutinhos não bastam. Às vezes é preciso 50, às vezes é preciso 2 horas, às vezes é preciso 5, às vezes é preciso o dia inteiro, dependendo da situação, né? E nós gostamos, como seres humanos, nós gostamos de carinho, nós gostamos de cuidado, nós gostamos de ser bem cuidados. Isso faz bem para o nosso coração, faz bem para a nossa alma, e essa é a proposta cristã para nós. Afinal de contas, Jesus não cuida de nós por 5 minutos, não é verdade? Ele não cuida de nós durante a escola dominical somente, ou durante o culto, ou durante um momento de oração, um momento devocional. Jesus cuida de nós o tempo todo, 24 horas por dia. Portanto, nós também devemos ter esse coração voltado um para o outro, de cuidado, de pensar se os nossos irmãos que estão em casa estão bem, se aqueles que nós não estamos vendo regularmente estão bem. Nós precisamos muito disso. E por causa desse crescimento, nós vamos precisar muito que a nossa igreja cresça, em todos os sentidos, de cuidado, para que nós possamos cuidar melhor dos irmãos e para que os irmãos possam cuidar melhor uns dos outros. Eu quero relembrar a aula da semana passada, não, daqui, foi 15 dias mais ou menos, eu acho, ou 15, 21, talvez, 21 dias, e na primeira aula eu falei sobre 2 temas específicos. O primeiro foi sobre humildade, e sobre a humildade é algo muito interessante, porque nós somos 2 vezes humildes, né? Nós precisamos ser 2 vezes humildes. A primeira, nós precisamos ser humildes, entender que nós precisamos de cuidado. E a segunda, nós precisamos sermos humildes para que nós possamos cuidar pensando que nós não somos capazes de cuidar. Nós nos tornamos capazes conforme a ação de Deus e a sua palavra refletem na nossa vida. Sem a ação de Deus, a gente não consegue cuidar de ninguém, nem mesmo de nós, para sermos bem sinceros, não é verdade? Sem a palavra de Deus, nós somos meramente perdidos, escravos do pecado. Mas com a palavra nós temos condições de cuidar de nós mesmos, a partir da ação de Cristo nas nossas vidas. Aí nós entendemos como é que nós devemos proceder, nós entendemos como que deve ser a nossa luta contra o pecado, nós entendemos como que deve ser a nossa vida cotidiana de devocional e de oração. Então nós podemos cuidar de algumas áreas da nossa vida, ainda que quem realmente cuida de nós é o Senhor. E a partir dessa humildade nós podemos entender que nós precisamos também de ser cuidados. Nós não temos resposta para tudo, mas a palavra tem, mas o Senhor tem. E é cuidando uns dos outros, dependendo do Senhor, nós temos uma vida humilde, entendendo que nós podemos e devemos cuidar e ser cuidados. E a segunda parte da aula foi um pouco mais conceitual ainda, falando sobre a possibilidade de construirmos relacionamentos, né? E esses relacionamentos nós construímos durante o longo da nossa vida. Conforme nós vamos vivendo, você vai fazendo amigos, você vai fazendo colegas, você vai fazendo amigos, como a própria palavra diz, que são mais chegados do que irmãos. Mas nós, quando estamos pensando em termos de igreja, quando nós estamos pensando em cuidado um do outro, nós precisamos ter a percepção de que nós precisamos ser
propositivos nos relacionamentos que nós temos. Ou seja, nós precisamos olhar para as pessoas que estão à nossa volta com olhos diferentes. Não simplesmente como amigos, não simplesmente como colegas, não simplesmente como irmãos em Cristo Jesus, ou como família da fé, né? Família sanguínea ou família da fé. Nós precisamos olhar com proposição. Nós precisamos olhar com carinho para o outro, para os irmãos que estão ao nosso lado. E a partir do momento que nós olhamos para os irmãos, nós vamos entender o nosso papel de cuidar, os nossos dons e talentos de cuidar do outro, se nós temos condições de fazer um discipulado ou não com aquela pessoa específica, se aquela pessoa precisa de cuidado, se aquela pessoa está bem. Conforme nós vamos vivendo, nós vamos aprendendo isso. Você já deve ter chegado aqui na igreja muitas vezes, ou em algum lugar, e você colocou um belo sorriso no rosto, uma bela roupa, talvez de manhã, tomou aquele banho, né, aquele café que você deve estar tomando agora, imagino eu, e aproveitando que você está fazendo isso, né, você já deve ter chegado em algum lugar e colocado tudo isso, mas por dentro você estava triste, você estava mal, você não estava bem, você precisava de um abraço, você precisava de uma palavra gentil, uma palavra talvez de confrontação contra o pecado, ainda que a gente não goste, né, de ser confrontado, mas nós precisamos. E talvez você já tenha chegado nesse ponto. E conforme nós vamos percebendo um ao outro, conforme nós vamos crescendo em cuidado, na intencionalidade de cuidar um do outro, nós vamos começando a perceber essas coisas, quando que o nosso sorriso é uma maquiagem, quando que ele esconde o nosso coração triste, o nosso coração aflito, o nosso coração talvez desesperado com alguma situação. Nós vamos aprendendo a fazer isso, porque nós vamos nos tornando propositivos no relacionamento. Ele não é um relacionamento simplesmente de acaso, porque nós precisamos nos relacionar o tempo todo, mas ele é um relacionamento propositivo, é um relacionamento intencional. Nós olhamos para o outro com carinho, nós olhamos para o outro com a intenção de fazer parte da vida daquela pessoa, de ser parte da vida daquela pessoa. E para isso nós precisamos crescer em cuidado, senão os nossos relacionamentos são meramente distritais. Nós temos um relacionamento aqui na igreja, um relacionamento em casa, um relacionamento na escola, e os nossos relacionamentos ficam só nisso, ficam só na proposição de tempo, né, na intencionalidade do tempo. Eu preciso ter relacionamento, então seja só isso, mas acaba por aí. Mas nós cristãos entendemos que o relacionamento que nós temos um com o outro, ele não é por tempo, ele não é por necessidade, mas ele é um reflexo de como nós nos relacionamos com o Senhor Jesus. Eu me relaciono com os outros, igualzinho eu me relaciono com Deus. Se o meu relacionamento com Deus é um relacionamento superficial, o meu relacionamento com as pessoas tende a ser superficial também. E isso vale para todas as instâncias da vida, não só para a igreja, não só para a escola, não para a família, mas vale para todas as instâncias da nossa vida. Se o nosso relacionamento com Deus é de uma forma, muito provavelmente, o relacionamento que nós temos com os outros é reflexo disso. Por isso, para que nós tenhamos um grande relacionamento com as pessoas, um relacionamento intencional de mostrar Cristo na vida uns dos outros, de mostrar a palavra de Deus na vida uns dos outros, de mostrar cuidado, de mostrar que nós somos preocupados com a vida uns dos outros, independente do nosso relacionamento, da profundidade do relacionamento, nós precisamos ter um relacionamento profundo, em primeiro lugar, com o Senhor. E é sobre isso, ou mais ou menos sobre isso, que a nossa aula de hoje vai se tratar. Por isso eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo e com o pastor Tiago, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, e nós vamos ler alguns textos pausadamente dessa carta, desse capítulo especialmente, né? E provavelmente durante as aulas nós vamos meditar quase durante todo esse capítulo aí, não sei se vamos conseguir passar por ele todo, mas esse capítulo é especial quando se trata de cuidado uns dos outros. São verdades que Paulo nos traz aqui, falando como que deve ser uma igreja que cuida uns dos outros, que tem essa proposição, que cresce nesse tipo de doutrina, nesse tipo de relacionamento uns com os outros. Rev Tiago, você pode ler para a gente o versículo 2, por gentileza, apenas? Versículo 2 de Efésios, capítulo 4, nos diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade,
suportando-vos uns aos outros em amor. Uhum. Humildade nós já falamos, os dois aspectos da humildade. Agora nós temos o aspecto da mansidão. Só que, quando a gente fala de mansidão, o que vem à nossa cabeça em primeira mão, em primeiro lugar, é justamente o fato que nós temos que ser gentis, que nós temos que ser delicados, que nós temos que ser carinhosos, que nós temos que ser amorosos, que nós temos que ser pacientes, ou langames, né? Se bem que langames, deixa pra lá. Lembrei do Vitor aqui. Agora, nós precisamos ser pacientes, né? Longame significa paciência. Agora, quando nós falamos de mansidão, tem dois aspectos da mansidão. Primeiro é esse, sim. Nós precisamos ser mansos com os outros, uns com os outros, né? Cuidado demanda mansidão. Você não vai chegar com os dois pés no peito de alguém, né? Se você quer cuidar da pessoa. Não dá. Nem quando a gente vai confrontar, né, Rev Tiago? A gente vai com os dois pés no peito. É com mansidão, é com cuidado, é com delicadeza, com carinho, pensando no melhor para a vida daquela pessoa. Agora, existe um outro aspecto da mansidão. E esse aspecto ele é mais ligado não à prática, mas sim ao nosso coração. E o tema da nossa aula, são 2 temas por aula, 2 capítulos do livro Cuidando Uns dos Outros. O terceiro capítulo dessa série, que é o que nós vamos ver hoje, e juntamente com o quarto, fala sobre a intencionalidade do nosso coração. Fala especificamente sobre a pureza que nós devemos ter do nosso coração, né, em termos bem filosóficos mesmo. Porque que nós devemos ter pureza no nosso coração quando estamos falando de cuidado uns dos outros. Porque quando nós nos colocamos na posição de sermos cuidados, nós estamos nos tornando vulneráveis. Essa é a primeira questão. Quando eu decido que alguém precisa saber alguma coisa da minha vida, precisa me ajudar em algo, eu estou me tornando vulnerável àquela pessoa. E se a outra pessoa não tem mansidão, se a outra pessoa não tem um coração, uma intencionalidade do coração, uma profundidade dos sentimentos, uma profundidade dos pensamentos, ligada e muito bem arraigada, muito bem aprofundada em Cristo e na sua palavra, nós nos tornamos então não cuidados pela pessoa, mas, Rev Tiago, nós nos tornamos reféns daquela pessoa. Nós nos tornamos, ou podemos nos tornar, reféns de um coração que não é manso, de um coração que não está ligado à pessoa de Cristo e à sua palavra. Por que isso acontece? Muito simples. Mas antes de chegar ao porquê disso acontece, eu queria voltar lá no passado com você um pouquinho e pensar um pouco sobre o livro de Gênesis. Bem no comecinho do livro de Gênesis, nós vemos que Deus cria todas as coisas, e Ele então coloca o homem junto ao jardim do Éden, né? Nós sabemos da história, conhecemos essa história. Acontece que quando o homem está no jardim do Éden, ele está rodeado dos animais, rodeado das plantas, Deus o visita todos os dias, ele tem um relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus é profundo, mas o homem ainda assim começa a se sentir sozinho. Vendo isso, Deus então prepara uma companhia para o homem, para que ele não esteja só, e então Deus cria a mulher. E juntos, eles então continuam as suas vidas ali no jardim. A pergunta que vale para nós essa manhã, em termos de cuidado, imagine que se não tivesse a queda, nós precisaríamos de cuidado? Rev, Tiago, você quer tentar responder essa? O que você acha? Eu acho que um tipo diferente de cuidado, mas ainda assim algum cuidado. Perfeito, perfeito. Acontece que o cuidado que nós precisamos ter hoje, ele está ligado não simplesmente ao relacionamento, ele está ligado à necessidade, nós precisamos dele. Nós não conseguimos viver sem, porque nós precisamos entender que nós estamos em um contexto ainda de pecado. Nesse contexto, nós precisamos o tempo todo estarmos focados no nosso crescimento pessoal, no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida devocional, na nossa vida junto à palavra de Deus. De modo que, se não fosse essa realidade de pecado,
o cuidado ele não seria necessário no sentido da necessidade. Ele seria necessário porque ele seria somente bom, somente prazeroso. Seria ótimo só cuidar uns dos outros. Seria algo não necessário, mas seria algo natural. Mas hoje esse cuidado ele é necessário, a gente não consegue viver sem isso. Nós muitas vezes não conseguimos crescer sem isso. Na fé, digo eu, né? Crescer sozinho, você consegue estudar sozinho, por exemplo, se quiser. Mas na vida cristã, não existe uma vida sem cuidado. Não existe uma vida sem relacionamentos propositivos. Nós não conseguimos ser cristãos sem discipulado. Ainda que o discipulado seja uma vez para nós, talvez, e depois disso, então, nós nos tornamos discipuladores de outras pessoas, mas é impossível viver sem discipulado. É impossível viver sem um relacionamento que busque refletir na vida um do outro o nosso relacionamento com Cristo. E é por causa disso que nós precisamos ter cuidado do nosso coração. Porque o nosso coração não está no Éden. O nosso coração não está no céu. O nosso coração está caído ainda. Ainda que esteja em processo de redenção, essa redenção ainda não está completa, porque nós não chegamos no céu. Está no já e ainda não. A palavra de Deus nos diz a respeito do coração uma coisa muito difícil de entender e muito difícil de aceitar também. Mas infelizmente isso é verdade para nós, né? A palavra de Deus diz que o nosso coração, Tiago, é completamente, você lembra? Enganoso. Desesperadamente enganoso, né? Corrupto, caído. Então, quando nós estamos cuidando, e parece algo que não liga uma coisa com a outra, né? A gente está falando de cuidado aqui, como que a gente pode falar de um coração perverso, de um coração caído? Porque o nosso coração precisa ser cuidado, inclusive quando nós estamos cuidando uns dos outros. Porque afinal de contas, se nós não cuidarmos do nosso coração, se o nosso coração não viver o tempo todo cativo à palavra de Deus e ao nosso relacionamento com Cristo, ele é um coração que vai aprisionar pessoas, ele não vai cuidar de pessoas. Ele vai tornar pessoas reféns a nós. Ele vai tornar aquele que está cuidando uma pessoa que vai centralizar a outra, vai centralizar as pessoas, não vai conseguir delegar. E aí, a partir disso, nós temos um problema muito grave. Quando nós não temos um coração cativo ao Senhor, quando nós aprisionamos pessoas, nós tornamos pessoas reféns a nós. E qual é o problema disso? Nós não somos salvadores. Nós não somos o Senhor Jesus. Por isso nós não podemos ter um coração que está ligado somente a nós. Nós precisamos o tempo todo estar buscando o coração de Cristo, a pureza do coração de Cristo, porque senão nós vamos ligar pessoas a nós, e ao ligarmos pessoas a nós, e somente a nós, não a Cristo, nós vamos nos colocar numa posição que não é nossa. Nós vamos nos colocar de maneira tão grave nessa posição, que muito provavelmente, se acontece, e acontece muito, de nós trocarmos, por exemplo, de igreja, trocarmos de emprego, e aí de repente fazer uma transição de cidade ou de país, aquela pessoa ficar completamente sozinha, completamente abandonada, completamente esquecida. Não porque ela vai ser esquecida, mas porque ela está cativa a nós. E o nosso coração nunca deve estar cativo aos homens. O nosso coração, o nosso cuidado, a nossa vida, ela nunca pode estar na dependência de homens. A nossa vida precisa estar o tempo todo na dependência e em relacionamento profundo com o Senhor Jesus. Pastor Patrick, dentro disso que você está nos contando, será que nós poderíamos olhar para a realidade desse movimento de discipulado que algumas igrejas praticam, né? Independente de denominação, mas algumas igrejas praticam, onde existe o discipulador, existe o discípulo, e esse discipulador, ele é alguém que domina sobre a vida do discípulo a ponto de não o conduzir a uma autonomia espiritual, a um certo tipo de... e que o conduz, então, a um certo tipo de dependência, onde o rapaz, a moça, ou então o discípulo, ele acaba não podendo tomar qualquer decisão na sua vida sem consultar
o discipulador? Você acha que o motivo pelo qual isso acontece é essa perversidade do coração? Sem dúvida nenhuma. Não tem como a gente fugir disso. Sabe por quê? Porque quando a gente está falando de discipulado, Rev, e isso vale para todos nós, o discipulado ele é temporário. Ele nunca é eterno. Ele tem um propósito. Todo cuidado, todo aconselhamento, seja ele um discipulado para um momento, né? O discipulado é um aconselhamento mais longo, mais a longo prazo, com mais de um objetivo específico. O aconselhamento a gente faz no gabinete pastoral ali, às vezes para uma situação específica, que pode se tornar um discipulado. Mas todo discipulado ele acaba sendo temporário e ele precisa ser natural. Ele não pode ser propositivo no sentido de eu quero caminhar, por exemplo, com o Vitor Langami, e eu quero caminhar com ele para atingir os seguintes objetivos. Eu preciso caminhar com ele no sentido de que, a partir do momento que eu entender que o relacionamento dele está melhor com Cristo, eu paro. E aí ele vai ter que caminhar com outra pessoa. O relacionamento com Cristo, ele sempre é progressivo. O nosso relacionamento com Cristo é sempre progressivo. Ele sempre nos leva a uma melhora e nunca a um período ou algum tipo de catividade na nossa vida, algum tipo de escravidão. Ele sempre nos leva à liberdade. Ainda que a liberdade da nossa ação em Cristo ela seja reduzida no sentido que nós não podemos pecar, né? Não temos atitudes pecaminosas, não devemos ter ou devemos lutar contra isso, nós ainda assim temos liberdade em Cristo, e essa liberdade não pode ser prejudicada com relacionamentos interpessoais. Então, todo relacionamento, todo cuidado, todo discipulado, ele deve ser temporário e ele deve ser feito de maneira natural. Conforme eu vou vivendo aqui, eu posso, né, o Vitor, por exemplo, já foi lá em casa, eu posso chegar para ele e falar, cara, você não quer caminhar por um tempo aí para você, sei lá, para a gente conversar sobre a palavra de Deus? E depois de um tempo, isso para, isso termina, e aí ele pode, inclusive, fazer isso com outras pessoas, deve fazer isso com outras pessoas, todos nós devemos fazer isso. A partir do momento que nós somos crentes, nós estamos aptos a caminhar uns com os outros. Às vezes a gente entende que essa caminhada, esse cuidado, esse discipulado, ele precisa ter uma preparação teológica, precisa ir para o seminário primeiro, precisa fazer missões, precisa ter um cargo eletivo dentro da igreja, mas não. Você só precisa ter um relacionamento com Cristo e um cuidado no estudo da palavra. Se tiver isso, o resto já está bem andado, assim. Agora, existe uma questão que vale muito, irmãos, que duas especificamente, né? Antes de você entrar nessa questão aí, guarda na sua memória. O presbítero Kleuber está comentando sobre a importância dos relacionamentos, e ele diz assim, ó, como imigrante, posso te dizer que os imigrantes que dão certo são aqueles que formam uma rede de amigos o mais rápido possível. Da minha parte, eu acredito à igreja o nosso sucesso, porque assim que nós chegamos, nos engajamos e nos inserimos no corpo de Cristo. Tinha imigrante vivendo aqui há mais tempo do que nós, mas que viviam depressivos, porque não haviam se conectado a ninguém. E a Carla, ela vai falar sobre essa questão do discipulador, né? Ela fala assim, ó, a perversidade do coração faz com que o discipulador queira exercer um domínio, um poder sobre o discípulo. Mas esse poder é só de Deus. O discipulador é só um instrumento, um canal. Perfeito, é isso. Vejam, irmãos, que uma coisa muito interessante, quando Cristo ele é batizado, logo depois do seu batismo, ele começa então a propor discípulos, né, a fazer discípulos, ele faz 12. Um deles, inclusive, foi um traidor. Tirando a parte da soberania de Deus, que a gente sabe que ele tem todo o cuidado de todas as coisas e tudo mais, né? Mas o Senhor caminhou com os seus discípulos e um dos seus discípulos deu errado, vamos dizer assim, né? Tirando a caminhada de proposição de Deus. Agora, o discipulado de Cristo, veja, nós estamos falando de Jesus, ele dura 3 anos, diretamente. Depois ele caminha conosco e tal, né, com as proposições, com as suas promessas e tudo mais, caminha de maneira espiritual conosco. Mas algo muito especial nisso é que esse relacionamento ele termina, e a partir do momento que esse relacionamento termina e o Espírito Santo desce, esses discípulos então começam a caminhada cristã, fazendo outros discípulos, criando suas próprias redes de contatos e caminhada de oração,
de leitura da palavra, de estudo, de plantação de igreja e tudo mais. Agora, nenhum dos discípulos nós percebemos, tirando Judas que daí morreu, mas entra Paulo depois, nenhum dos discípulos, e mesmo Paulo, que era alguém que tinha vasto conhecimento, que tinha plantado igrejas, que passou muito tempo em algumas igrejas, nem mesmo Paulo tem relacionamentos a longo prazo. Embora os relacionamentos de Paulo nunca morram com as igrejas e com aqueles que são seus, né? Ele continua sempre mandando cartas e tudo mais, mas aquele discipulado integral ali de caminhada junto, ele sempre termina. Ele sempre acaba. E nenhuma vez, biblicamente, no Novo Testamento, nós vamos ver discípulos se colocando na posição de Cristo. E nem mesmo Cristo se coloca na posição de um definitivo, porque ele fica 3 anos. Se fosse uma tentativa definitiva de caminhada, o Senhor Jesus nem poderia ter deixado os seus discípulos. Mas por que ele deixa? Por que ele volta, né, e vai nos preparar lugar? Porque a partir do momento que nós temos um relacionamento inicial com Cristo, ele é progressivo. Ele começa a nos melhorar. Nós vamos lutando cada vez menos contra aqueles pecados de estimação. Nós vamos progredindo mais na vida cristã. Nós vamos progredindo no relacionamento. Nós vamos aumentando o tempo de oração. Se não o tempo, a profundidade com que nós perguntamos, a profundidade que nós conversamos com o Senhor, a profundidade que nós nos abrimos com Ele. Isso é progressivo. Isso vai do relacionamento que nós vamos desenvolvendo dia após dia. E isso acontece com as pessoas também. Conforme nós vamos vivendo, nós temos tempo de discipulado, tempo de caminhada mais próxima, mas essa caminhada precisa ser propositiva, ela precisa ter um objetivo, e a partir do momento que esse objetivo é alcançado, a caminhada termina e ela pode começar ou recomeçar com outra pessoa, conforme nós vamos fazendo isso. O importante é nunca parar e termos um relacionamento sempre uns com os outros de maneira natural. Da mesma forma que Cristo tem conosco. Embora a graça seja irresistível, nós não conseguimos resistir com ela, resistir a ela, o relacionamento com Cristo ele é natural. Você não força um relacionamento com Cristo. Se você chegar para alguém e falar, você precisa ter um relacionamento com Cristo, talvez a pessoa vai ter um relacionamento religioso, mas um relacionamento com Cristo ela nunca vai ter. Porque esse relacionamento ele é sempre natural. Ele simplesmente é dado, ele acontece. E depende da vontade do Senhor Jesus para conosco, né? Agora, existem 2 aspectos que nós precisamos cuidar muito. O primeiro é quanto ao discipulado e quanto aos relacionamentos que nós temos, que não são relacionamentos naturais. Tempos atrás eu tive cuidado de uma família e no período de cuidado dessa família, eles caminhavam com uma terapeuta e essa terapeuta ela tinha essa proposição. Lógico, a moça não compartilhava talvez dos valores bíblicos, não temos como dizer isso, né? Mas acontece que ela tinha exatamente esse relacionamento. Chegou num ponto de que eles caminhavam tão próximo dessa moça, que o relacionamento era um relacionamento de tanta dependência, que eles perguntavam para ela se eles podiam viajar, planejar férias, por exemplo. E isso acontece em muitas igrejas. Quando nós não confiamos em Cristo, nós só temos uma opção: confiar nos homens. E a palavra de Deus é muito clara: maldito, e essa é a palavra, maldito o homem que confia no homem. E aí nós temos uma proposição de como nós devemos nos relacionar, né? Bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. E por causa de confiar no Senhor, nós temos então relacionamentos, ou nós conseguimos, ou nós podemos ter relacionamentos saudáveis. Ou nós devemos ter, talvez seja a palavra melhor. Agora, existe um segundo aspecto do discipulado, do cuidado uns com os outros. Esse aspecto é um aspecto emocional, é um aspecto da nossa necessidade. Qual que é a nossa necessidade? Hoje, existe algo, talvez é um movimento, uma onda, eu não sei exatamente como chamar, e no momento está muito forte no Brasil. Hoje nós chamamos isso de teologia do coaching. O que é uma teologia do coaching? Tirando a parte das heresias, que tem muita, a teologia do coaching ela é uma teologia de acompanhamento, de cuidado uns dos outros. Só que esse cuidado ele não está interdependente do relacionamento que nós temos com Deus. Ele é um relacionamento propositivo, ele busca discipulado,
talvez não bíblico, mas ele busca um discipulado, busca caminhada junto. Mas a proposição é diferente, porque quando nós caminhamos, Heavy, você conhece bem essa fase da vida, quando nós caminhamos com alguém, muito provavelmente nós não vamos conseguir caminhar com alguém sem fazer algum tipo de confronto a essa pessoa quanto a algum tipo de pecado que ela tem. Perfeito. Ou quanto a algum tipo de erro, ou quanto a algum tipo de fraqueza, de falha. E quando eu digo confronto, irmãos, eu não quero dizer no sentido de nós vamos precisar combater. Às vezes pode chegar a isso. Mas às vezes o confronto é no sentido de que a pessoa está tudo bem, ela não é assim, ela luta contra o seu pecado, ela tem uma vida de oração, ela tem uma vida de leitura da palavra, ela até é oficial da igreja, ela trabalha, ela cuida da sua família, tudo perfeito, tudo bonito, tudo lindo. Mas quando chega na hora de começar alguma coisa, ela tem dificuldade, ela se torna uma pessoa muito ansiosa, porque ela não confia muito que o Senhor vai abençoar a vida dela. E às vezes nós vamos ter que confrontar isso. Não no sentido de bater de frente, né? Mas confrontar no sentido de, olha, você não precisa ter uma vida ansiosa, porque Cristo é contigo, Deus é contigo, né? Nós vamos precisar confrontar esse tipo de coisa, né? Agora, o coaching, ele não confronta ninguém. O coaching, ele tem uma tendência, e isso acontece hoje, está acontecendo, inclusive em igrejas presbiterianas, da nossa roda aqui, né? A tendência de que nós, quando vamos cuidar de alguém, quando nós estamos falando de cuidado, de discipulado, quando nós falamos de caminhada uns com os outros, na intencionalidade de fazer com que cada um de nós tenha um relacionamento com Cristo mais profundo, nós vamos fugir ao confronto, nós vamos fugir à correção, nós vamos fugir às coisas que precisam de correção. O cuidado, ele não é necessário porque está tudo bem na nossa vida. O cuidado é necessário porque nós temos momentos bons, momentos ruins, e nós lidamos com esses momentos. Mas a teologia do coaching, ela busca que nós só tenhamos momentos bons. Isso vale para uma nova teologia carismática, por exemplo, enquanto a teologia carismática de anos atrás buscava, por exemplo, cura física, né? As pessoas oravam por cura física muito e buscavam prosperidade financeira, né? Você estar bem financeiramente significava que você estava feliz, que você estava bem. Hoje se sabe que não é assim, né? Os próprios estudos, não estou nem falando da palavra de Deus, mas os próprios estudos mostram. O próprio ser humano entendeu que a riqueza não traz felicidade, que não basta esse tipo de coisa. Mas hoje em dia, dentro da teologia, nós temos buscado, como evangélicos muitas vezes, nós temos buscado um tipo de relacionamento, um tipo de teologia carismática, no sentido de que agora a gente não precisa mais de cura de cura física, mas nós precisamos de cura emocional, porque as nossas emoções estão falhas. Mas as nossas emoções não estão falhas por causa da humanidade. Elas não estão falhas por causa dos nossos erros. Elas não estão falhas por causa da ação do homem na nossa vida. Elas não estão falhas por causa da falta de emprego, da falta de empatia uns com os outros, por causa do racismo. Elas não estão falhas por causa da maldade do ser humano. Elas estão falhas porque as nossas emoções estão ainda em processo de redenção. Nós ainda não somos salvos no sentido de que nós não estamos no céu. Nós fomos salvos, mas ainda não estamos no céu. De modo que a nossa emoção, a nossa mente, o nosso coração, ele ainda sofre com as consequências do pecado. E é por isso que nossas emoções são conflituosas. É por isso que nós passamos por tristezas, por dificuldades. E isso só pode ser tratado na luz da palavra de Deus e do relacionamento com Cristo. Mas existe agora uma tendência, e essa é a teologia do coaching, de que nós podemos ter uma prosperidade emocional, uma prosperidade assim, diferenciada, né, que não é lidada com recursos financeiros, com bens materiais, mas ela é uma prosperidade emocional, de felicidade daquilo que a gente faz, né, nós estamos felizes nisso, naquilo, e isso não é a teologia bíblica, porque a teologia bíblica de maneira nenhuma mostra que nós vamos ser felizes o tempo todo. Mas nós somos felizes de maneira muito mais profunda do que se nós tivéssemos felicidade o tempo todo. Como que nós somos felizes
de maneira mais profunda. Nós somos felizes porque mesmo no meio do sofrimento, da dor mais indizível de todas, nós somos felizes porque nós somos cativos ao Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, mesmo em meio às dores ou às alegrias mais intensas, vai estar conosco. Nos é por companhia, nos é por cuidado, nos é por discipulador também, nos é por aquele que vai caminhar conosco. Da mesma forma que nós nos alegramos, nós sorrimos quando estamos juntos, ou mesmo separados quando conquistamos alguma coisa boa, o Senhor Jesus está do nosso lado da mesma forma que nós derramamos as nossas lágrimas no travesseiro à noite, quando ninguém está olhando, ou no banho, ou seja lá onde você tem o seu momento de desabafo, né, de tristeza. Nesse momento o Senhor Jesus está presente conosco e por isso nós nos alegramos. Não porque nós só temos felicidade, mas porque a nossa felicidade não depende de nós, não depende do homem, não depende das alegrias dessa vida. Ela só depende do nosso relacionamento ou da profundidade do nosso relacionamento com Cristo. A nossa alegria, ela é prosperidade da salvação. Ela não é prosperidade do homem, ela não vem do homem, ela não vem de bens materiais, ela não vem de conquistas imateriais, ela não vem da nossa intelectualidade, ela simplesmente provém de Cristo, do nosso relacionamento com Ele. E é por isso que nós precisamos ter um cuidado extraordinário com o nosso coração, com a pureza do nosso coração, conforme nós vamos nos relacionando uns com os outros. Conforme nós vamos trabalhando o nosso coração, nós vamos melhorando nesse cuidado. E a primeira coisa é que nós precisamos tratar o nosso coração. E para tratar o nosso coração, a gente não pode caminhar sozinho. Não tem como caminhar sozinho. Nós precisamos cuidar uns dos outros para cuidar do nosso coração, não só como um coração individual, o meu, Patrick, ou do pastor Tiago, mas o nosso coração, ele é um coração interligado à igreja. Você já viu aquela situação, Rev, quando algum crente, ou um crente não, mas uma pessoa comum, ela fala, quando você propõe, né, cuidar da vida dela, ou você propõe alguma ação na vida dela, ela fala, cuida da sua vida. A igreja nunca pode pensar isso. Perfeito. Porque a nossa vida não é individual. A partir do momento que nós nos tornamos crentes, nós não somos mais pessoas únicas. Nós somos pessoas ligadas ao Senhor Jesus e por causa de Cristo nós somos ligados uns aos outros. Tanto que nós nos chamamos família da fé. Rev, a Carla, concordando com o presbítero Cleuber, ela está falando exatamente sobre isso. Ela fala assim, nós somos uma conexão. Né? Nós temos essa conexão como corpo de Cristo, como família da fé. E todas essas coisas que você falou sobre a nossa alegria, ela não ser fundamentada nas coisas deste mundo, mas ser fundamentada em Cristo, isso nos orienta no discipulado, inclusive. Porque nós não... E esse é o comentário que o presbítero Norton faz aqui. Ele fala assim, nós não devemos fazer discípulos para nós mesmos, mas sim para o Senhor Jesus. Perfeito. Né? Porque quando nós fazemos discípulos para nós mesmos, quando nós nos sentimos e ficamos abalados, porque é natural que isso aconteça, os nossos discípulos deveriam ou iriam ficar abalados também. Mas quando nós fazemos discípulos para o Senhor Jesus, que é inabalável, então é possível que o nosso discipulado seja muito mais sólido, muito mais firme, porque ele está centrado na pessoa certa e não em nós mesmos e na nossa vida volátil, na nossa vida inconstante e tudo mais. E uma coisa que eu queria que você falasse para nós, pastor Patrick, é a respeito do comentário do presbítero Luiz Alves. Ele diz assim, a pessoa que tem o dom de discipular sabe a hora que a sua tarefa está completa. A verdade é que antes, durante e depois do discipulado, o Espírito Santo está agindo. E a Sarai concorda com ele, toda a soberania é de Deus. Mas baseado nisso que o presbítero Luiz Alves fala aqui, Rev, eu queria te fazer uma pergunta para você nos falar a respeito disso. Existem dois tipos de discipulados na vida da igreja. Um discipulado em que nós estamos ensinando alguém, e um discipulado onde configuraria-se, né, aí a ideia do mestre e do discípulo. E existe um outro tipo de discipulado que é um discipulado entre iguais,
são dois discípulos caminhando juntos para a glória de Cristo, né? Então, esse discipulado da caminhada cristã entre duas pessoas iguais, onde não se configura um mestre e um discípulo, esse é um tipo de caminhada que não teria fim, é isso? E por outro lado, existe o discipulado em que você, por exemplo, isso é bastante comum no ministério pastoral, nós ensinamos alguém a ser pastor. Então, esse é um discipulado que em algum momento chega ao fim, né? Essa pessoa, ela aprendeu a ser pastor, Deus tem ensinado o coração dela, Deus nos usou para isso e agora chegou ao fim. Mas existe um outro tipo de discipulado que é uma amizade de alma, uma caminhada conjunta, em que ela não tem fim, ela vai perdurar. Enquanto os dois forem discípulos de Cristo, os dois estão caminhando juntos, né? Você pode nos falar um pouco mais sobre esse tipo de envolvimento, como é que funciona e como existe o vínculo do coração nessas duas perspectivas aí? Olha só, primeiro vamos falar sobre o dom do discipulado. Por mais que talvez seja estranho dizer isso, mas não existe dom do discipulado. Porque o discipulado é uma responsabilidade uma responsabilidade missional da igreja. Eu tenho a obrigação de discipular, não porque eu sou pastor, mas porque eu sou crente. E isso não é um dom no sentido de facilidade, né? O dom seria uma facilidade. E claro que existem pessoas que têm uma facilidade maior, e tal, em termos de relacionamentos e tal, mas ainda que exista essa facilidade, ela é mais no sentido do talento. Ela é treinável. Entende? Ela não é algo não é um dom do Espírito, por exemplo. Como o dom do serviço. Dentro disso, o que você está nos dizendo é que toda pessoa que vive uma vida aos pés de Cristo, como discípulo de Cristo, que se relaciona profundamente com Jesus, pode discipular outra pessoa. Exatamente. Perfeito. Porque, veja, se nós somos discípulos de Cristo, nós discipulamos uns aos outros. Essa é a ideia. Mas isso não é uma questão de dom, é uma questão de aprendizado. Tem gente que vai ter mais facilidade, tem gente que vai ter menos facilidade. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de iniciar relacionamentos. Depois que começa, beleza, mas é uma dificuldade minha. O que eu preciso fazer? Treinar na minha dificuldade. Eu preciso ter uma proposição de vida de modo que eu tente cada dia mais vencer a minha dificuldade em criar relacionamentos. Certo? E cada um de nós tem a sua. Tem gente que é mais paciente, tem gente que é menos paciente, tem gente que tem mais tempo, tem gente que tem menos tempo, tem gente que é um pouco mais agressivo em algumas coisas, um pouco menos agressivo em outras. Tem gente que é mais carinhoso em um certo determinado tipo de situação, um pouco menos para outra. Mas isso é treinável, né? Então, o discipulado ele não é um dom, ele é uma responsabilidade nossa. Talvez responsabilidade não seja nem a palavra, mas ele é uma naturalidade do discípulo. Porque a partir do momento que eu sou discípulo de Cristo, eu estou discipulando alguém, porque o nosso relacionamento com Cristo ele é reflexivo na vida do outro. E uma vez que eu sou cuidado por alguém, eu também posso cuidar de outra pessoa. Exatamente. Porque nós nunca vamos caminhar, e isso vale para todo mundo, nós nunca vamos caminhar sozinhos. Nunca vamos deixar de ser cuidados. Sempre vai precisar alguma coisa na nossa vida que nós vamos precisar caminhar com alguém. O que acontece é que não precisa ser com a mesma pessoa. Esse é o discipulado que você comentou no sentido de que é aquele discipulado temporário. Então eu vou caminhar, por exemplo, com um jovem que está pensando em casamento, por exemplo, é temporário. Então quando ele entendeu o seu propósito, entendeu como é que funciona toda a parte ali que precisa entender, acaba, segue a vida. Mas pode ser que esse relacionamento, agora eu não preciso mais saber como é a preparação de casar, mas agora eu preciso saber como é estar casado. Então, já que eu falei comigo, por exemplo, né, falou com o pastor Patrick, agora eu quero conversar com o pastor Tiago. A gente pode trocar. Não tem problema nenhum, não tem prejuízo nenhum nisso, porque todos nós somos discípulos de Cristo, todos nós estamos sujeitos à mesma palavra, então o cuidado é o mesmo. Eu falei isso na primeira aula. E nem precisa existir ciúme também, né? Não precisa, de maneira nenhuma, porque a mesma coisa, né? Eu não faço discípulos para mim, faço discípulos para Cristo. Perfeito. E a partir do momento que o discípulo é de Cristo, ele não é meu. Então, se quem está caminhando é fulano ou ciclano, não tem a menor importância,
porque na verdade quem está caminhando com a pessoa é o Senhor Jesus, Perfeito. usando outra pessoa. Agora, esse relacionamento mais a longo prazo, ainda que ele seja algo assim, duas pessoas caminhando, elas caminham para um propósito. Uhum. É indissolúvel a gente viver para Cristo sem propósito. Então, digamos que, sei lá, né, a gente pastoreou essa igreja aqui durante 10 anos, por exemplo. E então nós seguimos por caminhos diferentes conforme a vontade de Cristo. Ainda que nós nos tenhamos tornado amigos, nós podemos caminhar juntos depois disso, eu e você, por exemplo. Uhum. E durante esse processo de caminhada, ainda assim ela é propositiva. Embora ela nunca vai acabar, ela tem um propósito de cuidar um do outro. Perfeito. Então ela não acaba porque ela não tem um objetivo de ensino, um objetivo de confronto, de cuidar do pecado, de tratar alguma coisa. Mas ela tem os simples objetivos de cuidarmos um do outro. Perfeito. No nosso relacionamento, entendemos que caminhando junto nós somos melhores, né, do que seríamos separados, por exemplo. Talvez uma coisa muito interessante, se você puder falar, você pastoreou a igreja de Araucária por mais ou menos 10 anos e não teve auxiliar. Né, não teve outros pastores que caminharam lá. Mas você poderia nos dizer, você caminhou sozinho? Não, é possível caminhar sozinho? Não, de forma alguma. Não tem como. Não tem como. Porque, ainda mais nós que somos pastores, que levamos cargas, às vezes, de muitas pessoas, nós não aguentamos um relacionamento sozinho. Não tem para quem passar a carga, não tem para quem perguntar. E às vezes a gente não sabe de tudo. Na verdade, nem somos obrigados a saber. Até sobre essa questão do relacionamento entre no discipulado para a vida pastoral, né? O pastor Vladimir, que hoje pastoreia em Limeira, no interior de São Paulo, ele foi quem me ensinou a ser pastor, né? Me ensinou o coração pastoral e tudo mais, né? E eu até hoje o considero o meu pastor, né? É com ele que eu abro algumas das coisas da minha vida que eu não abriria com mais ninguém. É com ele que eu choro as lutas, as dificuldades e tudo mais. E eu me sinto cuidado por ele de uma certa forma, né? No entanto, hoje o nosso relacionamento não é mais um relacionamento de mestre e discípulo, né? Eu percebo que o nosso relacionamento ele é muito mais uma caminhada de colegas de ministério, de amigos de coração e tudo mais, onde eu me abro com ele, ele se abre comigo e nós caminhamos juntos numa edificação mútua, né? Então eu percebo isso, ainda que eu o considere meu pastor. Mas hoje nós nos vemos muito mais como amigos de alma, gente que caminha junto dentro de um ministério específico, que é o ministério pastoral, do que num relacionamento de mestre e discípulo. Né? Sabe, tem um texto em Atos, quando Paulo e Pedro eles discutem por causa de uma situação, e eles se separam durante bastante tempo, mas depois se reencontram. Né? E parece que quando a gente lê o texto, ou os textos, né, a separação é muito dolorosa. Ela não é algo assim natural, né? Que não me importo com esse tal aí, deixa quieto, vou seguir minha vida. E ao mesmo tempo, quando esse relacionamento ele volta com uma naturalidade absurda, porque nós não temos como nos separarmos totalmente uns dos outros a partir do momento que nós somos discípulos de Cristo. Ele sempre vai, ainda que nós nos separamos, né? Por questões da vida e tudo mais, e vamos nos separar por questões da vida, ainda assim, o discípulo de Cristo, ele, antes de caminhar com o outro, ele caminha com Jesus. E na caminhada com Jesus, nós caminhamos em meio à soberania de Deus que nós não conhecemos. A gente não sabe os planos dele. Para a minha vida, não sei para a vida de quem está nos assistindo agora. Mas acontece que, independente dos planos de Cristo, ele vai caminhar conosco o tempo todo. E ele vai colocar pessoas para caminhar conosco o tempo todo. De modo que isso é uma necessidade para nós, porque Cristo não está presente fisicamente na nossa vida. No sentido de que eu não posso chegar no gabinete pastoral e falar, Senhor Jesus, eu precisava conversar. Né? Não tem isso. Então, mas o que tem? Tem Cristo revelado na vida dos amigos de alma. Perfeito. Então essa caminhada, por mais que não seja, né, o Senhor Jesus ali,
Mas esse relacionamento, ele é tão profundo, ele é tão impactante, que ele, de certa forma, Jesus se revela para nós nesse... O abraço que eu preciso de Cristo, eu recebo dessa pessoa. Perfeito. Fisicamente. Uhum. E isso é muito legal, de maneira espiritual e fisicamente. É a forma que o Senhor Jesus entendeu e criou de se relacionar, ou de continuar se relacionando conosco. Uhum. Não é? E por isso que o relacionamento interpessoal, o cuidado que a igreja tem que ter um com o outro, é muito importante. Talvez seja uma das partes mais importantes depois da pregação da palavra. Porque o abraço que eu não posso receber ainda do Senhor Jesus, eu recebo do meu irmão. Uhum. Aquele conforto que a gente precisa, aquela voz que eu preciso ouvir, literal, né, audível, eu não preciso procurar a voz do Espírito, eu não preciso buscar anjos, eu não preciso buscar alucinógenos para ouvir, eu preciso só do meu irmão. Uhum. Eu preciso só que o meu irmão diga que vai ficar tudo bem. Porque se o meu irmão está dizendo que vai ficar tudo bem, ele não está baseado nele mesmo. Ele está baseado na palavra de Deus, que diz que tudo vai ficar bem no final. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, se o meu irmão dizer isso para mim, né, se nós dissermos isso uns para com os outros, da mesma forma, isso é a palavra de Deus. Perfeito. Por isso que o aconselhamento, e é uma coisa que nós defendemos muito, o aconselhamento ele não é pastoral, ele é bíblico. Uhum. E é por isso que não são só os pastores que podem fazer, não são só os presbíteros que podem fazer, ou professores, né, alguém que é douto na palavra de Deus. Mas nós fazemos, todos nós, porque todos nós temos essa palavra na nossa mão. Temos acesso à Bíblia. Então, de modo... eu não sei explicar como que a graça é irresistível. É verdade, talvez nem todo mundo saiba, mas não é necessário explicar que a graça é irresistível. A gente só precisa explicar que Cristo nos ama de tal maneira que derramou essa graça, que ainda que a gente não saiba explicar, a gente sabe que é por essa graça que Ele nos salva. Uhum. Nós estamos caminhando aí para os últimos 10 minutos da nossa aula, nós temos algumas perguntas e algumas colocações aqui que são muito interessantes. Primeiro, o presbítero Kleuber, lá do Canadá, ele nos diz o seguinte: tendo a experiência de ter peregrinado por 7 cidades em 5 anos, posso garantir a vocês que é um verdadeiro privilégio pertencer ao corpo de Cristo. Em todas as cidades que passamos, podíamos nos identificar e nos conectar à igreja local, e assim nos sentimos pertencentes, incluídos e amados. Na nossa experiência, isso foi um fator de saúde e consideramos isso uma bênção tremenda. Olha que legal, né? A testificação, né, o testemunho do Kleuber aí a respeito do cuidado da igreja, da vida como igreja, né, esse cuidado mútuo. O presbítero Luiz Alves, ele concorda conosco dizendo assim, até hoje eu preciso dos irmãos, no geral, sempre aprendendo. Né? Nós estamos continuamente aprendendo uns com os outros. E de novo, o presbítero Kleuber, ele fala sobre uma distinção, e aí eu vou meter meu bedelho aqui, Rev, onde ele fala assim, talvez a gente pudesse fazer uma distinção entre o discipulado e a caminhada em comum. Né? Talvez o assunto ficaria mais claro, na minha opinião. Né? Talvez o assunto ficaria mais claro. Ele fala assim, na minha opinião, o discipulado é aquela primeira fase de conversão, depois dessa fase introdutória, nós passamos por um estágio onde participamos uns das vidas dos outros em maior ou menor grau. Creio que o termo discipulado não se aplica mais quando, por exemplo, faço uma visita ao Luiz e trocamos experiências. Isso não é mais discipulado, mas sim o caminharmos juntos. Né? Chama atenção para essa diferença, porque alguns crentes podem pensar, eu não sou discipulador, e daí não praticam essa caminhada em comum. Eu entendo perfeitamente, presbítero Kleuber. O que nós estamos querendo mudar é justamente essa compreensão de que essa caminhada em comum é sim um discipulado. Porque você está exercendo cuidado uns com os outros, e é um cuidado mútuo. Não é porque é um cuidado mútuo que deixa de ser um discipulado, não é, Rev Patrick? A palavra discipulado, ela significa justamente isso, 2 pessoas caminhando lado a lado. Isso. Esse seria a tradução literal, vamos dizer assim, do livre, né, do termo discipulado. Então, independente se é uma visita, são 2 pessoas caminhando lado a lado. Independente se é um tempo de tratamento, de cuidado, de ensino, são 2 pessoas caminhando lado a lado. Isso. Agora, quando a gente fala 2 pessoas, e talvez essa seja o problema, seria o tempo de 2. Então, eu só caminho em discipulado quando eu estou em 2 pessoas. Não. Eu
o discipulado é a vida da igreja. Isso. Mas ele não precisa acontecer com uma pessoa só. Eu posso discipular 20 pessoas, posso ser discipulado por 40. Toda vez que há ensino e edificação mútua, é um discipulado. Exatamente. Perfeito. Ainda que seja, em termos comuns, um relacionamento. Uhum. Né? É um relacionamento comum, né? Então, interdependente, a gente vai caminhando. Então, por exemplo, eu não caminho com o Vitor, né? O Vitor Langam. Não caminho com ele em discipulado. Mas ainda assim, nós caminhamos em discipulado. Porque nós estamos na mesma igreja. Uhum. Então, provavelmente um dia talvez ele precise de mim, talvez um dia eu precise dele. E mesmo que a gente não chegue nesse ponto de criar esse relacionamento de necessidade, que seria o que a gente mais ouve, né, sobre discipulado, ainda assim nós estamos em discipulado, porque nesse momento eu estou pregando para ele. Exato. O pastor Patrick está citando, quem não está aqui, tá, gente? Está citando bastante o Vitor Langami, não é porque ele tem alguma consideração assim, né, diferente, né, pelo Vitor, não, é porque o Vitor está aqui, tá, gente, acompanhando a gente na transmissão, né, ele e o Fabinho, o Fábio Franquito, né, a gente chama de Fabinho, mas nem cabe mais, né, no tamanho do Fabinho o Inho, né, então ele e o Fábio estão aqui nos acompanhando, né. Ó, o presbítero Kleber falou assim, ó, eu vou revisar minha opinião, eu aprendi algo novo hoje. Então, presbítero, é isso que nós queremos. Exato. Né? A intenção por trás de todas as aulas que o pastor Patrick tem a ministrar é justamente entendermos que nós não somos seres celestiais especiais para podermos discipular outras pessoas, mas que, ao contrário, quando há um caminhar em comum, isso já é um discipulado, e um discipulado extremamente necessário na vida da igreja. Agora, tem outra pergunta que chegou aqui em secreto, Rev. Patrick, que é a seguinte: quando e quem deve tomar a iniciativa de iniciar um processo de aconselhamento? Né? E é uma pergunta um pouco mais específica, né? Mas ainda assim é uma pergunta que vale a pena. Eu acho que é o momento do pastor explicar para nós que existem vários tipos de iniciativa, vários tipos de momento e tudo mais, né? Fique à vontade, por favor. Beleza. Primeiro, todo tempo é tempo de iniciar uma caminhada com alguém. Todo tempo é tempo de iniciar uma caminhada com alguém. A questão que se propõe, que se levanta, é como que nós vamos entender isso. Porque, por exemplo, digamos que, Rev, uma pessoa venha buscar a gente, especificamente você, venha buscar você por um problema no relacionamento conjugal, entre marido e mulher. Você tem toda a autonomia de tratar essa pessoa com propriedade sobre o assunto, por causa da experiência que tem, por causa do conhecimento da palavra e tudo mais. Se a mesma pessoa, o mesmo casal vem e me procura, eu tenho a mesma autonomia de trabalhar, porque eu tenho o mesmo conhecimento da palavra. Perfeito. A palavra é a mesma, os conselhos são iguais, não muda. Né? O mesmo conselho que vai receber para um, vai receber para outro, porque nós estamos caminhando com a palavra e ela é única, ela é mesma. Por isso que a gente fala aconselhamento bíblico, porque se fosse pastoral eu podia dizer o que eu quisesse, né? Ou terapêutico, o terapeuta segue a linha que ele quiser, mas é bíblico porque só existe uma palavra, né? Sobre uma palavra que nós estamos definidos. Agora, talvez eu preciso entender que pode não ser o momento de eu fazer isso. Com base na experiência que eu tenho de vida. Não no sentido assim, eu não sou casado, então não posso. Não. Mas será que neste momento eu estou preparado com o coração, com o tempo necessário, com toda a base de coisas que me cercam para assumir esse aconselhamento em particular? Talvez eu precise dizer não. Talvez eu precise passar esse aconselhamento para o outro, porque talvez eu não tenha tempo. Não é nenhuma questão de obrigação, ou nenhuma questão de experiência ou de capacidade, mas às vezes a gente não tem tempo. E para não deixar essa pessoa, esse casal, caminhando sozinho, a gente precisa passar para alguém que tenha mais tempo, não mais experiência. A grande questão talvez seja que nós, como nós pensamos muito, e isso acontece muito por causa dessa proposição talvez errônea do discipulado, como se fosse um dom miraculante, ele
nos faz entender que, nesse ponto, então, só uma pessoa específica. E a pessoa específica ela vai ser definida não pela experiência ou pela capacidade, mas sim pela condição de vida daquele momento. Uhum. E para isso a gente precisa ter uma caminhada muito próxima conosco mesmo. Nós precisamos nos conhecer, conhecer o nosso tempo, conhecer o momento que nós estamos vivendo, para que nós possamos entender se nós temos condições de caminhar com aquela pessoa, que talvez a gente não tenha. Uhum. Mas não, mais uma vez, não por capacidade, nem por conhecimento, mas sim pelas circunstâncias da vida. Talvez não seja a hora de fazer isso. Perfeito. E como eu falei há pouco, como é um discipulado, ele não é vinculado a uma pessoa, mas sim a Cristo, não tem problema nenhum você começar um discipulado, você, pastor Tiago, começar um discipulado com um casal e eu terminar, e no meio do caminho eles ainda tiverem um contato com o Narciso, por exemplo. Uhum. Não tem problema nenhum. Essa é a grande questão. Não faz diferença, desde que nós caminhemos juntos. Uhum. Né? Ainda que aquele tempo vai ser necessário com você, o tempo com o Narciso vai ser necessário, o tempo comigo vai ser necessário. Mas desde que nós caminhemos, entendendo que nós caminhamos sobre a perspectiva da mesma palavra, dos mesmos conselhos sempre iguais para todos, nós entendemos que daí nós quebramos talvez um pouco dessa ideia de que o dom do discipulado é uma coisa única, né? É uma coisa momentânea. Ainda que tenha momentos que eu vou precisar procurar o pastor, talvez por uma questão de confiança, de intimidade, de liderança, porque é o líder, é o responsável por cuidar da igreja em primeiro lugar, né, diretamente, vamos dizer assim. Mas o pastor não precisa ser o único. Mas né? é possível que o pastor também fale assim, olha, sobre esse assunto, converse com o irmão fulano. Possível. Ele pode caminhar com você nessa área também, pode te abençoar, ministrar a sua vida e tudo verdade. mais, né? É verdade. Rev, o nosso participante da internet aqui, né, o participante secreto, né, ele tá perguntando a respeito da iniciativa de iniciar um processo de aconselhamento. Veja se você concorda comigo. Existem várias partes aí que podem tomar a iniciativa. Uma é alguém que vem diretamente para a gente, né, para pedir ajuda, né? Olha, eu tô caminhando, tem sido difícil, estou vivendo isso e eu preciso de ajuda. Então a iniciativa foi daquele que precisa do aconselhamento, né? Por outro lado, existe também, a gente não pode menosprezar o aconselhamento que surge da vida comum, né? Então, você está caminhando com alguém, você identifica uma luta, uma dificuldade, um problema na vida da pessoa, e então você se oferece, né? Você se dispõe para caminhar com essa pessoa abençoando, né? Escuta, eu tenho percebido que você tem lutado com isso, que isso tem sido difícil para você e tudo mais. Escuta, o que você acha da gente se encontrar uma vez por semana, cada 15 dias, para a gente orar e ler a Bíblia sobre esse assunto e tudo mais, né? Então, aí a iniciativa partiu do, digamos assim, conselheiro, né? Agora, existe uma outra possibilidade, e que é o nosso participante aqui diz sobre isso, ele fala sobre isso, dizendo assim, alguém pode resolver aconselhar alguém que não quer ser aconselhado? E aí ele complementa, aí eu já penso que seria um caso de uma exortação, de uma repreensão bíblica, né? E aí, no caso de alguém que não quer ser aconselhado, que ele não quer ser cuidado, que ele não quer ser tratado, mas que você identifica um problema, um pecado, uma luta na vida dessa pessoa, então aí vai para a parte da repreensão, né? Uma vez que, como corpo de Cristo, né, a gente tem a nossa liberdade individual, mas essa liberdade individual ela é limitada pela comunidade com a qual nós entendemos que caminhamos juntos. Então, uma vez que eu percebo um pecado, uma luta, uma dificuldade na vida de alguém, então eu tenho a responsabilidade de exortar, de repreender essa pessoa, mesmo que ela não queira ser aconselhada, não é verdade, Rev? O que você me diz? E repreendendo, a gente já está aconselhando. Só a repreensão já é um aconselhamento, ainda que não vá dar em nada depois. Perfeito. Com a pessoa, com você, né, no caso, com aquele que está aconselhando. Ainda que não dê em nada, só o fato de a gente falar, olha, você precisa. Só isso já resolve, assim, uma parte do caminho já está resolvido. Ainda que essa pessoa não vá caminhar conosco. Aí 2 opções nós temos. Tentar encontrar alguém
com quem essa pessoa tenha mais afinidade, talvez, e ela consiga se abrir um pouco mais ao longo prazo, com planejamento, né? Aí demanda um pouco mais de cuidado no fazer isso. Mas a outra proposta seria nós colocarmos em oração. Por quê? Porque se for desejo do coração, e sempre é do coração de Deus, tratar aquela pessoa, ele vai arranjar alguém. Ele sempre vai arranjar alguém para cuidar de nós. Ainda que nós não queiramos, mas o Senhor então vai nos tratar em primeiro lugar. Deus continua sendo o dono da igreja. Exatamente. Né? Ele vai nos tratar, ele vai tratar essa pessoa em primeiro lugar, para que depois então ela procure alguém, ou naturalmente apareça alguém com quem ela se identifique ali. Agora eu acho que eu tenho condições para isso. Muito importante, eu falei isso na primeira aula, talvez mais superficialmente, mas a primeira coisa a pensar, por que alguém não quer um aconselhamento, né? Por que alguém não quer caminhar com o outro? Porque muito provavelmente essa pessoa teve péssimas experiências de caminhada com outras pessoas. Né? E não falo necessariamente de igreja. Às vezes essa pessoa teve um relacionamento ruim com o pai e ela entende que talvez as outras pessoas vão tratar igual, ou as pessoas vão ser muito ríspidas, vão ser muito rígidas, ou caminhar com alguém vai demandar uma questão de tempo, assim, uma dependência daquela pessoa ou dela mesma. Então, primeiro é preciso tratar isso. Então, só o fato da gente entender, assim, chegar para alguém e falar, olha, eu gostaria de caminhar contigo sobre esse aspecto, para a gente, né, conversar sobre isso, tratar isso daqui especificamente. A pessoa, não, eu não quero. Por que você não quer? Isso já é uma necessidade. Talvez é mais necessário tratar isso do que o próprio pecado em primeiro lugar. Porque tratando isso, nós já vamos preparar aquela pessoa para que ela entenda o relacionamento, para que ela seja curada na dificuldade de relacionamento que ela tem. E que ela entenda o que é caminhar como o corpo de Cristo, né? Como família da fé. É verdade. Né? Às vezes a pessoa teve uma entrada na fé cristã, de repente, por um pastor, ou uma liderança muito rígida, muito ríspida, e ela traz isso para o relacionamento. Por isso que é muito difícil a gente falar de relacionamento, e é um tema muito importante, porque a forma com que nós nos relacionamos com as pessoas que estão à nossa volta, ela é a mesma forma com que nós nos relacionamos com Cristo. Se eu entendo que Cristo é um Deus amoroso, eu vou tratar as pessoas com amor, com gentileza, com carinho, com cuidado, com longanimidade, com paciência, com bondade. Se eu entendo que o relacionamento com Cristo é um relacionamento ríspido, é um relacionamento de ordem, Deus lá e eu aqui, isso é uma coisa assim distante, uma coisa dura, mecânica, religiosa, o meu relacionamento com as pessoas vai ser assim também. E você sabe que eu tive muita dificuldade em entender isso na minha vida. Eu demorei muito tempo, porque quando alguém me falava isso, eu falei, não, nada a ver. Uma coisa com Cristo, outra coisa com os outros. Mas conforme a gente vai ficando um pouco mais velho, e tendo mais experiências, né, a gente vai percebendo que é exatamente isso. Eu tenho, por exemplo, com meu pai, um relacionamento mais à distância. A minha dificuldade, às vezes, de manter um relacionamento próximo com Cristo também porque sempre foi distante. E acaba sendo meu pai, família, né? Eu cresci com ele. Então eu aprendi a ter um relacionamento distante. E por mais que nós não queiramos, o nosso coração é tendencioso a fazer a mesma coisa com Cristo. E a partir da tendência de Cristo, eu faço com os outros também. Por isso também a minha dificuldade. Eu tenho dificuldade de aprofundar relacionamentos no início, de começar o relacionamento. Mas depois que começa, aí é tranquilo, porque eu já estou há muitos anos moldando o meu coração para isso, tratando o meu coração com isso. E cada um de nós tem a sua dificuldade e facilidade nisso. Então, por isso que, em primeiro lugar, o nosso relacionamento com Cristo deve ser prioridade, muito, muito prioridade. E enquanto nós estamos tendo um relacionamento com Cristo, o nosso coração deve estar sempre sendo tratado. Perfeito. Nunca vai terminar o tratamento. Perfeito. Por isso que a gente caminha uns com os outros. Porque nunca acaba, né? Acaba, de repente, eu preciso de alguma ajuda com o meu trabalho. Mas na ajuda com o trabalho, de repente você descobre que precisa também de ajuda com a esposa, com os filhos, com um amigo distante, com um parente, ou com a forma de lidar com a sua própria vida, ou com alguma coisa que você faz, com alguma coisa que você pensa. E nós caminhamos juntos nesse sentido, tratando uns aos outros, não sendo reféns uns dos outros, nem tornando as pessoas reféns.
e sempre levando as pessoas ao relacionamento com Cristo. Essa é Legal. a vontade do nosso coração, tem que ser essa, levar cada vez mais a mim mesmo e junto comigo os meus irmãos a Cristo. Muito bom. Heve, tem algumas colocações aqui. Eu vou fazer as colocações e daí nós vamos já encerrar, né? Já são 11h11, mas vai aparecer esse horário diferente para quem está vendo aí em casa, porque tem um pequeno delay, né? Mas a Maureen disse o seguinte: cada pessoa que passa pela nossa vida deixa um pouco de si e leva um pouco de nós. Na igreja, cada irmão, através de Cristo, caminha conosco de alguma forma. Essa é a beleza do Evangelho. A Sarai, concordando com ela, diz: fato, Maureen, no dia a dia nós aprendemos nos relacionamentos e algumas vezes ensinamos sem perceber, pelo simples caminhar. Louvado seja Deus continuamente, né? O Daniel agradece, né, pelo aprendizado de hoje. E o Ismair faz uma pergunta muito interessante e muito importante, porque ele pergunta: a exortação não exige intimidade? Né? Então, o meu olhar sobre isso é o seguinte, veja o que você pensa. Quando se trata de um pecado íntimo, você só vai, ou a repreensão ou a exortação, né, você só vai descobrir se você tiver intimidade. Agora, quando se trata de um pecado claro, de uma luta que todo mundo vê, a exortação, a repreensão não precisaria de intimidade, certo? Certo. Então tá bom. Até mais do que isso, porque quando a gente fala de intimidade, como nós somos um corpo de Cristo, nós estamos íntimos porque somos cristãos. Perfeito. Estamos ligados a Cristo. É lógico que existem até talvez graus de intimidade com quem você vai abrir alguma coisa, não vai abrir outras e tudo mais. No entanto, já existe a intimidade. O que existe é a diferença de graus de intimidade, né? Isso. Então, quando alguém o pecado da pessoa, a luta da pessoa se torna notória, então qualquer um que é parte da família da fé pode, no caso de pecado, repreender, no caso de luta, exortar, né, por causa da realidade. Agora, a intimidade, o grau de intimidade mais elevado também nos dá a possibilidade de tratarmos de lutas e pecados que são mais íntimos, né? Então, é mais ou menos por aí. Então tá, legal. O Cleuber está elogiando a nossa lição A2 aqui, que ficou muito boa, o nosso bate-papo aqui. E a Sarai nos diz aqui, participa conosco dizendo: a exortação exige sabedoria, amor, graça abundante em Cristo Jesus, e muita humildade também, né? Que é o que nós falamos aí na última aula.